Do auxílio por incapacidade temporária. Artigo 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Parágrafo 1º. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS, já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier do motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Parágrafo 2º. Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Parágrafo 3º. Não será devido o auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 4º. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, na data do recolhimento à prisão, terá o seu benefício suspenso. Parágrafo 5º. A suspensão prevista no parágrafo 4º será pelo prazo de até 60 dias, contado da data do recolhimento à prisão, hipótese em que o benefício será cessado após o referido prazo. Parágrafo 6º. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 5, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Parágrafo 7º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, efetuado o encontro de contas na hipótese de ter havido pagamento de auxílio e reclusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária no mesmo período. Parágrafo 8º. O disposto nos parágrafos 3º ao 7º aplica-se somente aos benefícios dos segurados que tiverem sido recolhidos à prisão, a partir da data de publicação da Lei 13.846. Parágrafo 9º. O segurado recluso, em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, fará jus ao auxílio por incapacidade temporária. Artigo 72. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, definido na forma prevista no artigo 32, e será devido: inciso 1, a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto doméstico. Inciso 2, a contar da data do início da incapacidade para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a 15 dias. Inciso 3, a contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade para todos os segurados. Parágrafo 1º. Quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Parágrafo 3º. O auxílio por incapacidade temporária será devido durante o curso de reclamação trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício, observado o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 36. Artigo 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido, mesmo no caso de incapacidade,
apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Parágrafo 2º. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. Parágrafo 3º. Constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária, concedido nos termos do disposto neste artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto nos incisos 1 ao 3 do caput do artigo 72. Parágrafo 4º. A hipótese prevista no parágrafo 1º, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. Parágrafo 5º. O segurado que, durante o gozo do auxílio por incapacidade temporária, vier a exercer atividade remunerada, que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, observado o disposto no artigo 179. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no parágrafo 5, caso a atividade remunerada exercida seja diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades descritas, observado o disposto no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Artigo 74. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Parágrafo único. Na situação prevista no caput, o segurado somente poderá transferir-se das demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial.